Olá, boa tarde, classe. Mais um momento aí que eu espero seja didático. Meu nome é Armando, muito feliz em fazer parte desse movimento de Deus aqui nesta cidade, nesse estado, nesse país. Você que nos vê pela internet também, tchauzinho, Deus abençoe. A gente sabe que o pessoal do presídio, a despeito das loucuras, das rebeliões, eles também assistem o nosso DVD, né? Acho que no domingo seguinte ou coisa parecida, né? Então fiquem firmes aí. Maior do que esse fogo que pega de vez em quando aí, é o fogo do inferno. Só tem um jeito de escapar dele. Entrega a sua vida a Jesus. A gente escapa de lá, né? Bom, nós vamos dar continuidade ao tema da semana passada, Anticristo, Fatos e Boatos. E finalmente temos um Papa. Então o pessoal da provisão, o Papa é gente boa, eu não tenho grandes dificuldades com ele não. Essa semana eu fui para um debate na CBN, e tinha um representante da diocese, e eu disse para ele logo no início, para não ter nenhum tipo de animosidade, achar que eu ia lá brigar com o católico, ou criticar quem quer que seja, eu disse que nós temos coisas comuns, né? Os católicos em todo o mundo lutam contra o aborto, lutam pela manutenção do casamento, lutam contra todo tipo de deturpação daquilo que é absolutamente natural, conforme a criação divina, homem e mulher, fazendo família, gerando filhos, e mesmo que eles sejam celibatários e com umas coisas que a gente nem concorda, mas eles prezam e lutam por isso. Lutam pela Bíblia como palavra de Deus, embora tenham coisas paralelas, são seus defeitos e erros, mas de qualquer maneira a gente se alinha como aqueles que defendem o cristianismo, com toda a mariolatria ou qualquer outro tipo de crença, com tudo isso, mesmo assim ainda é uma voz que está aí segurando um pouco o avanço da loucura nesse planeta. Então não tenho nada de bélico, de raiva, de crítica ferrenha ao catolicismo, principalmente o romano, né? Então, com base nisso, foi possível abrir o caminho para a gente poder falar de algumas coisas muito claras. Temos Papa, o Papa foi eleito, o nome dele é Francisco. E Francisco é bem conhecido, já estão chamando ele de Chiquinho, né? Chiquinho. Agora, o problema é que é um argentino, né? Nessa aí, o Messi, o Maradona, o pessoal do futebol aí não gostou muito de ter um Papa argentino, tudo menos argentino, né? Mas está aí, está já cumprindo o seu papel, demonstrando simplicidade naquilo que faz. Agora, obviamente, eles têm um problema muito sério, a gente vai falar um pouquinho aqui, que diz respeito ao duplo sentido do papado. É um líder de uma igreja que reza, que leva fiéis ao conhecimento de Jesus e mais outras coisas da tradição da igreja. Então, um papel é o papel espiritual. O outro é o papel que o Papa tem como um chefe de Estado. Ele é um rei, porque todo Papa se torna rei do Vaticano, do Estado do Vaticano, que é monárquico. Desde 1929, juntamente com Mussolini, né, dando todo o aval, o Vaticano foi instituído como Estado. Por isso o Papa é um rei de Estado. Ele é a autoridade máxima, não tem que prestar conta a absolutamente ninguém. No Vaticano não tem legislativo, nem tem judiciário, porque toda a prerrogativa de legislar é do rei absoluto, o Papa. Toda a prerrogativa de julgamento também cabe a ele, ele é absoluto. E o Vaticano, como Estado, tem um banco. E o Banco do Vaticano, já a maioria de vocês sabe disso,
é um banco que detém as contas de todos os sacerdotes em todo o espaço do planeta. E todas as ordens religiosas também. Toda a transação financeira e de indivíduos, diplomatas que são avalizados pelo rei, pelo papa, e esses indivíduos também podem ter suas contas no Banco do Vaticano. Qual é o problema do Banco do Vaticano? É porque, sendo o papa um monarca, um rei, ele não deve satisfação a absolutamente ninguém, ele faz o que quer, como quer, e o Banco do Vaticano também não coloca suas contas, como qualquer banco privado normal, para que o público possa conhecer o balanço. De vez em quando você pega um jornal, abre, e está lá folhas e folhas e folhas e folhas do balanço do banco X, banco Y, banco Z. O Vaticano não faz isso. Então, no ano passado, no início do ano passado, o banco teve um problema muito sério a partir de informações que vazaram da mesa do Papa, informações verídicas, não é boato, foram documentos que vazaram através do mordomo do Papa, e aí houve uma pressão, que aliás já vinha acontecendo, para que o Vaticano abrisse suas contas, porque havia suspeitas de lavagem de dinheiro e uma série de coisas. Quer dizer, quando a gente olha para esse ponto de vista, a gente pensa, que responsabilidade desse homem. Ao mesmo tempo em que ele tem que levar a igreja a uma purificação, ele tem que, acima de tudo, purificar não os membros somente, mas purificar o próprio Estado, do qual ele é rei, e o seu banco. A pressão internacional é muito grande, porque há suspeitas reais de lavagem de dinheiro no Banco do Vaticano. E o pobre do Papa não tem muito a ver com isso. Eu acredito pessoalmente que o Ratzinger, ou seja, o Bento XVI, ele renunciou, porque tendo ele conhecimento do que estava acontecendo, tanto no Banco do Vaticano, quanto internamente na Cúria Romana, ele tentou moralizar, e na tentativa de moralizar, certamente ele deve ter enfrentado pressões, e vendo da impossibilidade de fazer aquilo que é correto e certo, eu acredito pessoalmente que ele abriu mão da sua função. Foi um ato de muita coragem, e que deixou um tremendo abacaxi, vamos dizer assim, nas mãos deste que agora se coloca como uma pessoa humilde, uma pessoa que ao invés de abençoar, pede que o abençoe. Pode pegar e ficar, que eu não preciso. Obrigado. Por favor, querido. Obrigado. E assim por diante. Então nós temos aí um novo Papa, um novo regime. Digo isso também para dizer que quando eu ouço, e eu falei isso lá no debate, críticas à igreja evangélica, muitas das quais são críticas realmente com fundamento, porque quando nós deixamos de trabalhar o pastoreio, cuidar de vidas, fazer as finanças e o dinheiro de Deus serem aplicados em coisas palpáveis e concretas que transformam a comunidade, como saiu uma reportagem no Diário do Nordeste sobre os grafiteiros desta comunidade que estão sendo cuidados aqui, estão transformando a comunidade e sendo exemplo para muitos outros aqui de como esses meninos também podem ser recuperados. Quando a igreja age desse jeito, ela não tem como lidar com uma instituição pesada, cara, com tantas implicações institucionais. Então, quando a igreja católica critica, por exemplo, um Edir Macedo, que eu não sou sócio, nem amigo e nem tenho admiração por ele, quando critica um Edir Macedo, é brincadeira, porque o Edir Macedo, perto da estrutura do Vaticano, ele é um mendigo, que deve estar com as moedinhas na mão, pedindo pão para comer. Tal é a comparação da riqueza que o Vaticano ostenta. Então é um papel difícil, com todo respeito aos católicos, como eu fui durante 18 anos da minha vida, nem sempre um crente da Universal ou um católico que frequenta uma comunidade é culpado ou tem noção do que acontece por trás. E digo mais, como líder desta comunidade, que ao longo de 30 anos, eu tenho recusado um caminho que é um caminho fácil, é um caminho
que dá ao homem prestígio, poder, nome, títulos, porque todo o tempo a fama, o chamado para um outro lugar, para um centro maior, para a televisão, para um programa, para expandir a IBC por aí, colocando placas e nomes, para administrar uma coisa enorme, que no fim acaba matando o coração do servo, acaba matando a simplicidade pastoral, como muitos nessa cidade aqui conheceram um homem que foi um grande amigo, chamado Alisson. Pastor Alisson da igreja Bethesda, era um passarinho como Daniel Almeida, cantava como um passarinho. Toda vez que eu vi o Alisson eu dizia, você é um passarinho, estão lhe prendendo na gaiola e te colocando para administrar uma denominação, isso vai lhe matar. E não só machucou, adoeceu, tirou o canto, mas acabou matando mesmo. Porque a igreja é assim, quando nós não vivemos a simplicidade, quando as coisas são burocratizadas demais, quando a coisa se torna numa dimensão, que é a dimensão do dinheiro, do poder, quando os homens se transformam. E eu digo para vocês aqui, como quem frequenta o Celebrando, ou está numa casa de recuperação, eu estou limpo só por hoje, porque eu também seria capaz de fazer as mesmas coisas, não fosse a graça e o poder de Jesus na minha vida. Viu? Quero que vocês saibam disso. Glória a Deus. Bom, por que tudo isso? Porque essa série nasceu também em consequência desse frenesi apocalíptico, desse exercício de tentar identificar o anticristo. No primeiro século, Roma, de verdade, e o imperador eram considerados os anticristos da história. Porque a igreja estava sendo perseguida, João estava na ilha de Patmos, exilado por causa da palavra, e ele então recebe uma revelação do próprio Jesus acerca das coisas que aconteceram, estariam acontecendo por um período e que aconteceriam depois no final. Então, através da história da igreja, também a mesma coisa. Ao longo dos séculos, todos entendiam que Roma, como centralizou o poder, e é bom que vocês saibam, o papado não acontece de verdade, senão depois do Papa Gregório, nós estamos falando aí de 4º, 5º século depois de Cristo. Foi aí que começou essa história da centralização do bispado em Roma, dividindo a igreja ortodoxa grega em Constantinopla, da igreja católica apostólica romana em Roma. Havia outros centros e núcleos do evangelho naquela época, mas Roma acabou mancomunada com o império, criando o império religioso. Isso não foi a partir de Pedro, a partir dos primeiros apóstolos, eles não tinham a mínima noção desse tipo de coisa, nem planejavam esse tipo de atividade religiosa. Mas durante toda a história, inclusive na reforma protestante, Lutero, Calvino, homens que vieram de dentro da própria igreja romana, estavam protestando contra o papado e entendiam que eles de verdade incorporavam o anticristo, o espírito desse que era totalmente anti-Deus, anticristo. E na história nós também já temos visto esse exercício de identificar Hitler, Bill Gates, Obama, Mikhail Gorbachev, por exemplo, como sendo o homem da perestroika, o homem que libertou e liberou a União Soviética para um novo momento. Então esse indivíduo, que inclusive tinha uma marca na testa, né, era dito como a besta, ele era o falso profeta. Então várias identificações na história. Então eu quero, antes da gente ler o texto, dizer o seguinte, que o exercício de tentar identificar o Papa que agora assumiu com o anticristo, é um exercício perigoso, no mínimo, suspeito, no mínimo. Nós não temos esse poder, e nem podemos achar que a igreja está vivendo a grande tribulação. Eu disse a semana passada, que antes que o homem da iniquidade se manifeste, a igreja será levada.
o Senhor vai arrebatar a sua igreja, e aí sim abre um período chamado da grande tribulação, ou da tribulação, a 70ª semana, da qual falou Daniel no capítulo 9, versos 24 e 25. Aí sim se manifestará o homem da iniquidade. Quem o detém agora é o Espírito Santo de Deus, fazendo isso que nós estamos vendo aqui, levantando homens e mulheres para proclamarem o seu evangelho, esta igreja que é totalmente diferente do Israel nacional do Velho Testamento. Quando a tribulação abrir, aí sim Deus volta a tratar com a nação de Israel. Então é bom que você entenda isso, que essa identificação, ela é perigosa. De novo, esse Francisco, esse novo Papa, veio numa índole tão tranquila, tão piedosa, que já ninguém olha para ele e diz, ele é o anticristo. Não é por aí. Quando eu vou falar do texto, eu vou dizer que historicamente, nos dias de João, ele estava se referindo a Roma, porque o Império Romano e os imperadores eram a própria encarnação do espírito anticristo. Não era o anticristo, mas era um espírito anticristão, perseguidor da igreja. E João então escreve apontando para Roma como cidade, a cidade entre 7 colinas e etc. Por isso que nós temos sempre que ter muito cuidado na interpretação bíblica. Ao lermos a Bíblia, nós temos que compreender primeiramente o que é que o autor quis dizer às pessoas que viviam na sua época. Depois nós podemos pegar este ensino e transportar e aplicar para a nossa época, para os nossos dias. Os maiores erros de interpretação da Bíblia que nós crentes cometemos e causamos escândalo até para as pessoas aí fora, é essa coisa de ler aqui e dizer, bom, isso é para mim. Espera aí, calma. Isso é um apóstolo, um profeta escrevendo para as pessoas da época em que ele vivia, e você tem que compreender isso primeiramente e depois fazer a aplicação para a sua vida. Porque aqui tem mandamentos que são mandamentos que têm a ver com tomada de uma cidade, conquista de Jericó. Deus não mandou a gente conquistar Jericó nenhuma. Então você tem que compreender como Deus falou a Josué para conquistar aquela cidade, e aí quando você ouve aquilo, você entende aquilo de verdade, aí você pode aplicar para a sua vida dizendo, bom, talvez que eu enfrente Jericós na minha vida, mas estas cidades, essas cidadelas, são outras coisas, e não necessariamente aquela cidade com endereço, com muro, com rei, com gente, com a prostituta vivendo em cima dos seus muros. As confusões que nós temos com relação às palavras de Jesus é a mesma coisa. Quando Jesus conversava com seus discípulos, ele ainda falava no Velho Testamento. Ainda era para o povo judeu. E a gente lê as palavras de Jesus e diz, isso aqui é para nós, isso aqui é para a igreja. E aí você confunde de novo. Mas você não vive guardando o sábado, nem deveria. Você não vive no templo, porque não existe mais o templo. Então essas coisas não são aplicáveis. Vocês não têm mais sacerdotes únicos, porque vocês são um reino de sacerdotes. Então mudou a perspectiva. Preste atenção nisso. Então quando eu falo aqui de Roma, como sendo o alvo do livro do Apocalipse, eu estou falando na perspectiva de João. Roma pode ser o Vaticano, pode ser Washington, pode ser Moscou, pode ser qualquer outra cidade, qualquer outro lugar do planeta em que se levantará o homem da iniquidade anticristo. Então, igreja, muita atenção. Aí eu quero que vocês abram comigo, por favor, gostaria, em Apocalipse no capítulo 20. E hoje nós vamos tratar de 2 capítulos, 13 e 17, mas vamos começar pelo 20. A leitura, eu vou convidar você a ficar em pé comigo, rapidinho, trocar de posição aí. Vamos lá? Quando você abrir no capítulo 20, eu vou ler da nova versão internacional, né? Alguém me perguntou já agora há pouco, que versão o senhor usa?
é tão incógnito que até o pessoal que trabalha comigo, toda semana eles perguntam, qual é a versão que o senhor usou? Use várias versões, não precisa ficar preso a uma só. Eu uso às vezes a Nova Versão Internacional. Normalmente, como eu sou mais coroa, eu uso a João Ferreira de Almeida, a revista e atualizada. É normal que os versículos que eu memorizei, né, lá no passado, que ainda estão aqui na cachola em algum lugar, sempre vem da revista e atualizada. Bom, o livro do Apocalipse, no capítulo 19, nós temos o que é chamado as bodas do Cordeiro. Dá uma olhada só no verso 1. Depois disso, ouvi no céu algo semelhante à voz de uma grande multidão que exclamava, aleluia, a salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, pois verdadeiros e justos são os seus juízos. E aí ele diz no verso 9, do mesmo capítulo 19, e o anjo me disse, escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. Sabe o que é isso? É a igreja que é chamada de noiva do Cordeiro, que está sendo preparada para o encontro com o noivo. É uma linguagem simbólica, vocês entendem isso, né? A igreja é como uma noiva sendo preparada para o noivo, que é Jesus, e no arrebatamento, em algum lugar desse planeta, nós, ou do universo, ou fora dele, nós estaremos num grande banquete, nas bodas do Cordeiro, num casamento. Por favor, você tem que entender de novo, que João está falando em casamento como sendo uma cerimônia, algo muito importante, algo muito lindo, como você gostaria de ter o seu casamento. E aí no âmbito espiritual, o encontro da igreja com Jesus, chama-se então as bodas do Cordeiro, algo que acontecerá nos céus, em algum lugar, como disse, dentro ou fora desse universo. Então caí aos seus pés para adorá-lo, adorar o anjo, mas ele disse, não faça isso, sou servo, com você, ou como você, e como seus irmãos que se mantêm fiéis ao testemunho. Adore a Deus. Aí vem no verso 11, vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, ele julga e guerreia com justiça, seus olhos são como chama de fogo, em sua cabeça há muitas coroas, e um nome que só ele conhece e ninguém mais, está vestido com um manto tingido de sangue, o seu nome é Palavra de Deus, ou Verbo de Deus, os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, montados em cavalos brancos. É uma visão que ele tem do exército, da cavalaria triunfal, Jesus agora vindo para julgar com os seus santos. De sua boca sai uma espada afiada com a qual ferirá as nações, ele as governará com cetro de ferro, ele pisa o lagar do vinho, do furor da ira de Deus Todo-Poderoso, em seu manto e em sua coxa está escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Olha o capítulo 20, depois do final da tribulação, que é a vinda desse grande cavaleiro, vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão. Quem é o dragão? Uma criança gritou hoje pela manhã, Satanás! O menininho tinha 10 anos, foi mais rápido que vocês. Ele prendeu o dragão. Quem é o dragão? Satanás. A antiga serpente, que é o diabo, Satanás, o texto está dizendo, né? E o acorrentou por 1000 anos, lançou-o no abismo, fechou e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações, até que terminasse os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vi tronos que se assentavam aqueles que haviam sido dada autoridade para julgar, vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver, até que se completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte, a morte, ou seja, o final no inferno eterno, não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Olha o capítulo 21. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz
que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e ele será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas, e acrescentou: escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Amém? Que o Senhor Jesus abra os nossos corações através do Espírito para a compreensão dessa palavra, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Uau, uau. Se eu não conseguir terminar, a semana que vem eu estou aqui de novo. Não sei você. Se você está aqui de outra comunidade, volta lá que seu pastor vai querer me pegar na rua. Volta rápido, porque eu posso ficar aqui indefinidamente, né, falando sobre essas coisas. Ou então, vê pela internet depois, entra no site, mas não deixa a sua igreja, nem o seu amado pastor. Bom, eu quero começar olhando com você rapidamente, aliás, falando sobre a questão da literatura apocalíptica. O que é literatura apocalíptica? Quando você lê a Bíblia, tem vários estilos literários na Bíblia. Vários estilos. Por exemplo, você tem um estilo poético. Os salmos são poesias, são cânticos. Tem um livro chamado Cânticos dos Cânticos. O livro de Salmos, poesia. Provérbios. São provérbios mesmo, são ditos, ditados. Não adianta você emendar um provérbio no outro, porque não faz sentido. O livro de provérbios não precisa entender o contexto que vem antes ou que vem depois, porque o provérbio encerra uma verdade em si mesma. Aula de literatura, né? No Novo Testamento você tem narrativas, você tem história. O livro de Atos é um livro que conta a história, mas o Apocalipse é uma literatura peculiar, diferente. Ela é universal. Ela fala do céu, fala das nações, do mundo. Ela é simbólica, a linguagem é simbólica, presta atenção. Não é que Deus tenha querido esconder o significado das coisas, não. É porque o povo naquela época, vivendo debaixo de uma pressão, e Roma, atrás de achar alguém que se identificasse com Jesus para decapitar, jogar aos leões, meu amigo, você não podia dizer as coisas com as palavras claras, você tinha que esconder o significado, por isso usar a simbologia. Outra coisa é aquilo que João viu em revelação. Pensa, você vendo as coisas aqui, tentando explicar para uma criança, um fenômeno, uma coisa grande que você viu, um voo de avião, um pulo de asa delta, como é que você explica para uma criança? Então você usa a linguagem, olha, é como um passarinho, a gente voando, é como. Então João tinha que escrever em linguagem de comparação, pedras preciosas, colunas, animais ferozes, animais velozes. Então toda a linguagem é comparativa, simbólica. Ela é messiânica, porque fala da intervenção de Cristo na história. A linguagem é diferente, por isso muita gente desiste de ler o Apocalipse, e tem até os indivíduos que são tão fissurados em Apocalipse. Eu já visitei alguns lugares onde as pessoas, antigamente era manicômio, né? O cara estava lá lendo o Apocalipse, para cima e para baixo, ele achava que ele era a serpente, o dragão, e a família dizia: pastor, como é que eu faço para tirar isso da cabeça dele? Né? Uma fissura, o cara tem uma fissura por uma literatura misteriosa demais, né? Então isso aí também é outro perigo. Existe a interpretação também do Apocalipse, que diz que tudo que está aqui já aconteceu lá atrás. Outra interpretação, a interpretação que é mais preterista, mais do passado. Existe a interpretação que é a interpretação que diz, que é histórica, que isso está acontecendo na história. Por exemplo, as 7 igrejas. É como se nós estivéssemos vivendo a era da igreja mais apóstata daquelas 7 igrejas do Apocalipse.
E, então, outro tem uma interpretação futurista, ou seja, tudo diz respeito a algo que um dia ainda vai acontecer. Que é a chave para a compreensão? Abram comigo em Apocalipse capítulo 1, rapidinho, vamos lá? 1, o verso 19. Apocalipse 1, 19. A chave da interpretação, ou um esboço. Se começar no capítulo 1, verso 1, diz: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar a seu servo o que em breve há de acontecer. Pronto. Verso 19. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes, como as que acontecerão. Então, no versículo 19 do capítulo 1 do Apocalipse, tem a dica de que este livro trata de coisas que estavam acontecendo, ou que tinham acontecido, coisas que estavam acontecendo e coisas que ainda aconteceriam no futuro. Então, para João, as bestas que nós vamos ver aqui, as feras, representavam o Império Romano e o culto ao imperador que estava esmagando a igreja que estava nascendo naqueles dias. Por isso João diz em 1 João 2,18, filhinhos, esta é a última hora, e assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido, pois sabemos que esta é a última hora. Olha que interessante, muitos anticristos. O que ele está dizendo? É que miniaturas, uma espécie de tira-gosto daquilo que será o anticristo, já está rolando. Então, se você está querendo dizer que o Papa é anticristo, tome cuidado. Porque durante a história, mini manifestações já aconteceram. E isso vai certamente se intensificar e vai ser de uma forma que Hitler, Mao Tse Tung, qualquer outro desses aí, vão parecer senhoras que estão aí já na terceira, quarta, quinta idade fazendo crochê. Hitler vai ser um bobinho, perto do que vai acontecer ao final, quando você lê o livro do Apocalipse. Então, vamos lá. Outra coisa importante que eu quero deixar com vocês aqui. Nos capítulos 1, 2 e 3 do Apocalipse, nós temos a revelação e as igrejas. No capítulo 4 em diante, muda a figura. Dá a entender que a igreja sai de cena. E do capítulo 4 em diante, nós estamos falando do período da tribulação, dos 7 anos até o milênio, e depois o grande trono branco e a inauguração do novo céu e nova terra. Isso é importante para a sua compreensão. Bom, vamos lá. As bestas que surgem do mar e da terra. Apocalipse capítulo 13, versículos 1 a 18. Vamos comigo. Primeira coisa, nós estamos falando aqui de Satanás, o dragão, a antiga serpente, que precisa de homens para intervir na história. Por isso esse homem da iniquidade é um agente de Satanás. Se você está aqui, talvez não acredita ou nunca leu o Evangelho, eu quero dizer para você que ninguém falou mais de Satanás do que Jesus. O crente que não acredita que Satanás é um ser, não pode acreditar em Jesus. Então ele é mentiroso, porque ele não só falou mais de Satanás do que qualquer outro, como ele enfrentou o diabo logo no início do seu ministério. O diabo é um anjo caído, que juntamente com sua casta de anjos, eles são chamados de demônios, e eles incorporam pessoas. Eles tomam conta de lugares. A Bíblia diz que este mundo jaz no maligno. Jesus diz que ele é o príncipe deste século. Paulo diz que ele é o Deus desse século, 2 Coríntios 4:4. Então, essa vinda do anticristo é segundo a operação de Satanás, que hoje, na nossa sociedade, já atua. Nem a Dilma, nem o Cid, nem o Roberto Cláudio, nem o Obama,
Nenhum desses indivíduos tem poder para mudar as coisas nesse país ou em qualquer país, porque eles têm que lidar com uma força política por baixo, uma corrupção violenta, uma rede de nojeira que acontece no aparelho do Estado, que eles não têm poder para mudar, porque está sob o domínio do maligno. As drogas, a roubalheira, a desonestidade, a propina, tudo está debaixo do controle do diabo. Até os indivíduos que matam 1, 2, 3, 4, depois de um baseado, depois de um crack, depois de uma cocaína, e ele não se lembra mais do que aconteceu. Porque além do pó em si, existe uma influência espiritual por trás. Por isso Paulo diz, a nossa luta não é contra carne e sangue. Esses meninos que estão aqui sendo recuperados pela glória de Deus, e nós temos, aliás, uma casa que nos foi doada para começarmos um trabalho com mulheres de recuperação. Estamos orando para Deus enviar um casal que queira morar lá dentro e tomar conta daquelas meninas que serão levantadas para lá. Amém? Vai surgir, porque só temos casa para macho. Então precisamos achar uma casa para as fêmeas também, para as mulheres, né? Ore por isso. Mas esses rapazes que estão aqui sendo recuperados, eles não estão lidando com uma coisa meramente química. O indivíduo busca a droga porque ele está frustrado com uma situação. Ele vai atrás da bebida porque ele está frustrado com a situação. Ele não conhece o manjar divino e ele se contenta com a migalha podre da droga. Eu já fiz isso enquanto jovem. Eu sei exatamente o que é e como atrai. Essa bandalheira que existe aí tem todo um engendramento, todo um controle diabólico. Você sabe por que não se acaba com a prostituição na beira-mar? Sabe por que não se acaba com a venda de corpo de criança para esses turistas malucos que vêm aqui para Fortaleza? Não se acaba porque isso é uma onda espiritual, demoníaca, diabólica. Você pega uma mulher como a doutora Mariana na Secretaria de Justiça, tentando moralizar, humanizar os presídios de Fortaleza, coloca homens e mulheres de Deus para trabalhar, os grafiteiros vão lá, pintam o IPPO, fazem a coisa bonita, tudo é pintado, mas há uma máfia que trabalha dentro e fora do presídio para destruir e manter aquilo que não presta funcionando, porque eles têm interesse, dá dinheiro, dá poder, dá muito mais do que vocês possam imaginar. E qualquer pessoa que tente colocar o dedo nisso aí, morre. Morre. Porque o mundo jaz no maligno. Não tem muita esperança se não olharmos para a justiça divina. Não tem muita esperança se você não acredita em Jesus. Porque mesmo quem não acredita, pega em armas para tentar resolver, não resolve. O sistema é iníquo. Eu acho que eu vi um pouco dessa iniquidade. Esses dias eu fui ver aí o meu tempo de serviço, que eu tenho um bocado de carnê assim. Aí fui num posto do INSS aqui na Aldeota. Fui um dia, só tem 3 senhas. Cheguei lá às 6 horas, não deu. No outro dia eu cheguei às 5h30, também não deu. No outro dia, foi 10 para 5, mais ou menos, eu estava lá, escuro. Só vou ficar aqui na porta, sozinho. Aí minha esposa foi lá, ficou um pedaço comigo, disse, bem, aqui é perigoso. Pode ir, vai embora. Perigoso é o que eu vou enfrentar daqui a pouco, quando abrir esse negócio aí. Dito e feito. Quando a mulher olhou para o meu negócio lá, ela estava tão zangada, brigando por causa do negócio de uma senha. Ela me dispensou rapidinho e me deu um agendamento para o dia 4, não sei de onde. Sabe por que ela estava com tanta pressa daquele jeito? Porque atrás tinha uma portinha onde os funcionários entram para merendar. Então você começa o trabalho às 7 horas da manhã, atende a primeira pessoa e corre para merendar. Vem. E o povo fica lá. Muitos que estão doentes, caxingando da perna, como diz o outro. Senhoras. A única coisa boa que teve nesse dia é que eu fiquei numa fila falando de Jesus para uma mulher que não acreditava em nada. Ela disse que quando a gente morria ficava igual galinha, frango morto. E que por que mataram Jesus? Ela perguntava. Que negócio é esse? Aí eu tive a oportunidade de explicar. O mundo jaz no maligno. Não é culpa daquela mulher. O sistema é corrupto, doente. O cara quer fazer o bem,
ele sofre perseguição. Ele quer fazer o que é certo, ele não consegue sobreviver. E a onda é essa bandalheira que nós temos aqui em todo canto. Bom, então vamos lá. O mundo jaz no maligno. E é por isso exatamente que nesse contexto tem Apocalipse 13 dizendo assim: vi a besta que saía do mar, tinha 10 chifres, 7 cabeças, com 10 coroas, uma sobre cada chifre, em cada cabeça um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como os de urso e boca como a de leão. Presta atenção aí. 10 chifres, 7 cabeças, 10 coroas, nomes de blasfêmias. Os 10 chifres aqui são 10 reis. Antigamente achava-se que era o mercado comum europeu. Agora já está tudo junto, foi 10, 8, 12, 15 e assim vai. E não foi realmente cumprido ali. Mas um historiador chamado Arnold Toynbee disse o seguinte: a tecnologia trouxe a raça humana a um grau tão elevado de angústia. Estamos prontos a endeusar qualquer novo César que consiga dar ao mundo unidade e paz. Tem um vácuo de liderança. Estamos esperando alguém que finalmente nos dê segurança nessa cidade, nesse país e no mundo. Mas o verso 2 diz que a besta então, essa besta que vai se manifestar, ela é semelhante ao leopardo, ágil, tem os pés como de urso, poderoso, forte, tem boca como de leão, imponente, como o Império Babilônico. Mas aí diz: o dragão, que é Satanás, deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. A besta, o anticristo aqui, assume personalidade desses impérios. O Império Romano, que resumia todo o poder, todo o paganismo, toda a ação anticristo. E no verso 3 diz: uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal. Então aqui são 7 cabeças. Uma parecia ter sofrido de um ferimento mortal, mas ela sobreviveu miraculosamente. E diz então que virá um oitavo. Esse oitavo vem no espírito de um dos 7, que era, mas que já não é. Olha que interessante isso. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido isso. Todo mundo ficou maravilhado e seguiu a besta. Verso 14 do capítulo 13 diz que foi ordenado que se fizesse uma imagem em honra dessa besta. Seria o Papa. Aos que optam pelo anticristo papal, João Paulo II, em 1981, sofreu um atentado, é verdade. O turco Mehmet Ali Agca disparou 3 vezes, acertando o estômago, a mão esquerda e o cotovelo do Papa. Uma multidão de 10 mil fiéis viram este homem ser baleado, mas ele sobreviveu. Então, alguns acham que era o Papa João Paulo II, este que sofreu um ferimento mortal, uma das cabeças, mas esse ferimento foi curado. E o verso 4 diz que eles então adoraram o dragão que tinha dado autoridade à besta, e também adoraram a besta dizendo: quem é como ela? Quem pode guerrear contra ela? E aqui no verso 5 diz que ela tem uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas, e foi dada autoridade para agir durante 42 meses. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus, amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo e os que habitam nos céus. Aqui nós estamos falando de um indivíduo que será incorporado pelo espírito do diabo, que vai blasfemar contra Deus todo o tempo, e vai blasfemar contra os santos que estão lá nos céus com o Senhor, a igreja que foi arrebatada no início da tribulação. Arrogância para falar contra Deus. 3 anos e meio de blasfêmia. Verso 7 e verso 8. Foi dada autoridade para ele guerrear contra os santos. E os santos da tribulação foram vencidos. Estes aqui são judeus, ou alguns que talvez tenham ficado para a tribulação, descrentes de tudo, acreditando em Jesus,
tendo na Bíblia, no Novo Testamento, a lembrança do que aconteceu durante o tempo em que Jesus foi pregado aqui na terra, e essas pessoas, se identificando com Cristo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, serão perseguidos. Os judeus com o Velho Testamento vão esquecendo que Cristo veio, nem sabendo do arrebatamento da igreja, esquecendo que Jesus veio e morreu há 2000 anos atrás, ou 3000 anos, seja o que for. Eles então olharão para o futuro, esperarão a vinda do Messias com poder e grande glória, mas estes aí serão perseguidos. Por que eles serão perseguidos? Porque eles agora recebem uma marca. Interessante isso. Os grandes sinais. Uma coisa antes dessa marca, que está no final do capítulo 13, eu acho importante você saber o seguinte: o poder e a manifestação desse anticristo, que alguns acham que é esse Papa, porque ele é o 8º, ele vem tem um que era, mas que não é mais, no caso do Bento XVI, e que aquele que foi ferido lá atrás, mas se recuperou, ele encarna esse Papa atual, e aí ele se manifestará como o anticristo. Eu não creio nisso. Eu não acho que essa comparação é sábia. Mas volto a dizer, é assim que as pessoas têm enxergado. E é um dos exemplos de como nós associamos pessoas ao anticristo, antecipando, achando que nós estamos já vivendo o período da grande tribulação. Negativo. A igreja ainda não foi arrebatada, eu não fui. Então tem algo errado. Eu vou. Você vai? Nós vamos, não vamos? No dia que o Senhor voltar. Apocalipse, aliás, 1 Tessalonicenses 4, de 13 em diante. Mas deixe-me dizer outra coisa importante aqui. Essa besta, esse anticristo, vai funcionar também com poderio econômico. Versos 16 e 17. Ele obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem uma certa marca. Na mão direita ou na testa. A marca. Agora, para que essa marca? Para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Gente, se a pessoa, você lendo isso há 50 anos atrás, quando não havia chip, nem internet, nem celular, nem coisa nenhuma, você ia dizer: rapaz, isso é coisa de doido mesmo, isso é coisa da Bíblia, esse povo da Bíblia, esse povo não tem juízo, é um bando de alienado, não é não? O povo acha que a gente é alienado. Olha o que a Bíblia está dizendo, uma coisa que hoje é perfeitamente possível. Você não compra se não tiver o cartão de crédito, com chip. E hoje os animaizinhos já são rastreados por aí, inclusive o seu carro, com um chipzinho de GPS. E amanhã toda a sua documentação vai estar numa pílulazinha bem pequenininha, colocada aqui bem subcutaneamente, embaixo aqui da sua pele. E aí quando você passar em todo canto, não precisa dar nome, endereço, CPF, não sei o que, é só passar, que o negócio vai detectar, você é o fulano, com seu CPF, com sua RG, com tudo, sua dívida, seu cartão e sua conta bancária, vai estar tudo resolvido, não vai precisar muito disso. Então, pastor, essa coisa é do diabo. Trabalhar com chip é do diabo, não tem nada a ver. Não é do diabo não, é para a gente usar agora, certo? Quando o anticristo chegar, ele vai usar uma tecnologia que a gente usa hoje. Então não fica demonizando tudo que tem por aí, porque senão, meu amigo, é melhor morrer e ir embora logo. Porque, né, o cara disse assim: eu não vou comprar fralda da Clark Gable, sei lá, comprar no seu... Eu misturo tudo, né, esses negócios da... O cara disse assim: não vamos comprar disso aqui, porque isso aqui tem um anticristo. Ou o cara era satanista. De vez em quando tem esses negócios na internet, né? Para de comprar tal coisa, porque o dono disso aqui é do diabo. Você acha que a água Indaiá que você toma é de quem? É de um crente beato? Hã? E o biscoitinho? Alguém já foi lá falar para o seu Ives? Certamente já, um monte de gente dessa igreja mesmo já falou para ele de Jesus. Mas o seu Ives Dias Branco é o dono do biscoitinho que você come. Ele é crente? Até que eu saiba, não. Então ele está debaixo de um poder
que um dia ele vai se libertar e conhecer Jesus como Senhor e Salvador. Porque por enquanto, não. Você não come o biscoitinho? Então não entra nessa aí, que isso aí é maluquice. Não entra com essa paranoia de crente que gosta de estar achando demônio em tudo quanto é canto. Então não tem problema não, bota o chipzinho lá. Porque no dia que o chip for usado, nós estaremos na eternidade, o corpo glorificado, e lá é outro chip. É o espiritual, é o nome de Jesus, né? A glória e a graça de Deus. Então aqui ele recebe, no Apocalipse aqui, uma marca para um controle, o que demonstra um poderio econômico. Por isso que os crentes daquela época achavam de verdade que a besta estava localizada em Roma, no Império Romano, porque eles tinham o poder religioso e tinham o poder econômico, político. É uma mistura tão terrível que eu tenho pena da Igreja Católica Apostólica Romana hoje, como ela se organiza. Porque por mais que ela tente viver aqui o espiritual, o bíblico, ela não consegue. Vai lutar com todas as mazelas, principalmente aquelas que têm a ver com o Estado monárquico, com dinheiro, com poder econômico. A marca, nome do imperador em moedas. Lá no Velho Testamento, o nome do imperador era marcado em moedas e o nome dele estava associado a um número. Por isso que nós temos aqui, no verso 18, dá uma olhada. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Seu número é o quê? 666. Ei, já teve especulação sobre esse número, 666. O que quer dizer isso? 666, é um número. De onde veio isso na cabeça de João, quando ele recebia a revelação? Sabe de onde veio, gente? É porque na antiguidade, as pessoas associavam o nome a números. Então essa associação, você encontra, por exemplo, frases do tipo assim: eu amo o 575. Quem é o 575? Rapaz, é o rei daquela província, daquele lugar. Porque o nome dele estava associado a um número. Por exemplo, já houve época, né, por volta da Segunda Guerra Mundial, que Hitler era o número. Sabe por quê? Se o número 100, por exemplo, for a letra A, e o número 101, a letra B, e o número 102, a letra C, sabe quanto dá? A soma das letras do nome Hitler, 666. E nós estamos aqui, não aconteceu nada. Bill Gates, eles usam aquela linguagem ASCII, né, uma linguagem de computação, associa o nome de Bill Gates, que é o nome dele, que é maior do que Bill Gates, e sabe quanto é que dá? 666. Por que eu estou dizendo isso? É porque a Bíblia está só dizendo que vai acontecer um momento que esse homem da iniquidade vai se manifestar e que ele terá o poder religioso, político, econômico e terá um número, como o número dos imperadores, dos reis, dos governantes que tinham na época passada. Por que 666? Ora, os babilônios tinham isso. Os babilônios usavam, diferente da gente que usa o sistema decimal, né? Por exemplo, decimal, você tem 10 metros, né, desse sistema decimal. O sistema babilônico foi o que nos legou o sistema sexagesimal. Por exemplo, nossa hora. Uma hora tem quantos minutos? 60. Um minuto tem quantos segundos? 60. Lembra dos graus? Quantos graus tem uma circunferência? Você disse, eu dei lá no rally, quando a gente anda assim, né? A gente vai lá e... eu dei um 360. É massa. Aliás, não podia falar isso aí, que os pais dizem, pastor, as crianças estão todas para lá, certo? Mas dá um 300, cavalo de pau. Eu me lembrei uma vez, quando eu me acheguei a Heloísa e começamos a namorar, a dona Palmira, minha sogra, que muitos conheceram, e naquela época eu andava de kart, tinha uns carros preparados, aí a gente foi lá para Santos, para um retiro dos crentes.
E eu peguei a minha sogra, botei do lado, disse, entra aqui, dona Palmira. Ela disse, onde é que vai? Vamos aqui. Aí saímos de um lado lá, pronto, eu dei zerinho com ela assim, ó. Aí quando acabou, a senhora gostou? Ela não respondeu, porque ela estava pálida. Que cabeça, rapaz. Depois eu fui conversar com ela, que cabeça o cara fazer um negócio desse com a sogra. Deixar ela zonza. Tanta, zerinho. 360. O que é 360? É de novo um sistema que é chamado sistema sexagesimal. Por isso a palavra 666, 666. Porque os babilônicos usavam muito essa terminologia, essa comparação. 6 vezes 6, 36. Se você fizer um quadrado perfeito com 6 quadradinhos por 6 quadradinhos, colocar o número 1 ao número 36, você vai fazer uma série de somas que vai dar 6666. Não façam isso lá em casa, que é complicado. Então, por isso o número foi usado como uma simbologia do poder babilônico, o poder romano. É tanto que no capítulo 18, quando fala da queda de Roma, prenunciando que Jesus Cristo destruirá esse sistema iníquo, João diz, caiu a Babilônia. Ora, mas não era Roma. Mas era uma forma de dizer, caiu a grande prostituta meretriz Roma. Então o número 666, juntamente com a marca da besta, são características daqueles dias em que o anticristo se manifestará, fazendo paz com a nação de Israel, quebrando a paz no meio dos 7 anos, instituindo a abominação da desolação no templo, a dessacralização do templo, e por fim vindo um tempo de terrível tribulação. E a Bíblia diz, olha, se aqueles dias não fossem abreviados, nem os eleitos escapariam. São esses textos que Jesus, ao pregar para os seus discípulos, dizia, aquele que perseverar até o fim, naquele tempo, será salvo. Quando você lê o que Jesus está falando sobre a vinda do Filho do Homem, lembra, ele está falando para os judeus, do que vai acontecer lá no futuro, não necessariamente para a igreja. A igreja nem existia naquela época. Controle econômico. E agora vamos fazer uma leitura, eu quero terminar com uma leitura do Apocalipse 17. Vamos comigo. Estão comigo aí, classe? Agora eu vou fazer a leitura do Apocalipse 17. Entra uma personagem aqui, ou um personagem. Um dos 7 anjos que tinha 7 taças, aproximou-se e me disse, venha, eu lhe mostrarei o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. A mulher que você viu, verso 18 do capítulo 17, já tem a interpretação. Olha, se você prestar atenção e não se precipitar em ficar tentando interpretar antes do tempo, se você fizer uma leitura, olha, o verso 18 explica o verso 1. Tem a transparência aí direitinho? A mulher que você viu no versículo 1 é o quê? A grande cidade, ele já disse. Não é uma mulher vestida, cabelo longo. Ele está usando a figura da grande prostituta, da grande meretriz, para significar uma cidade. Para João era Roma, cidade pagã e opositora à causa de Cristo. A grande meretriz. Dá uma olhada agora no versículos 1 a 6, o sistema exposto, dos versículos 7 a 15, o segredo explicado, e do versículo 16 a 18, o sistema extinto. Vamos fazer uma leitura rápida aqui. Um dos 7 anjos que tinha 7 taças, aproximou-se e me disse, venha, eu te mostrarei o julgamento. Já li verso 1. Verso 2. A grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, com quem os reis da terra se prostituíram, os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Aqui está falando de uma prostituição espiritual. Aqui está falando de uma prostituição moral, que tanto em Roma, quanto principalmente na cultura grega, a prostituição mesmo, prevalecia de uma forma
tão violenta que os templos pagãos eram templos rodeados de prostitutas cultuais. Os deuses dos pagãos, da Roma pagã e da Grécia pagã, eram deuses que diziam o seguinte: quanto mais você transar, mais você fica perto de Deus. Então, o que você está vendo na nossa sociedade hoje não é nenhuma novidade. O povo ia para o culto aos deuses, ao deus Baco, ao deus do vinho, para tomar todas, e simplesmente cair num desvairo, em uma orgia violenta. Esse era o tipo de deidade que tinha naquela época. As prostitutas cultuais eram normais, à beira do templo. Não era gente pedindo esmola, não. Eram mulheres vendendo o seu corpo, para que pudesse chegar num êxtase tal, numa prática daquela loucura, e isso era uma forma de conhecer melhor a deidade. Olha na loucura. Por isso João, conhecendo a palavra de Deus, conhecendo o cristianismo, conhecendo o judaísmo, conhecendo a moral cristã, chamava Roma de grande prostituta. Eu não tenho dúvidas de que essa cidade aqui não consegue fazer um turismo familiar, de gente simples, ou de gente com cabeça limpa, porque o Deus desse século, o diabo, já tem os seus nichos aqui nessa cidade. Os teatros parece que não funcionam. As músicas que poderiam dar algum tipo de acuidade ou algum tipo de bom gosto pela música, não prevalecem nessa cidade. Ninguém toca Beethoven num paredão. O que é que toca no paredão? É a esculhambação. É a pessoa que olha para um ser humano chamado mulher, chama de rapariga, e as mulheres ainda cantam isso. Eu tive num navio aí esses dias. Aí eu não aguentei ficar num determinado lugar lá, porque as mulheres estão dizendo que elas são as raparigas. E cantam aquilo, é uma repetição, é uma música nojenta, é uma batida besta. Você está dentro do carro, o cara ouvindo aquilo, gente, só pode ser um demônio. Não a pessoa, mas um demônio que cega, a ponto do indivíduo ouvir aquilo numa altura tão absurda, e ter que ouvir e falar coisas tão absurdas, que não condizem com a naturalidade de um ser humano. Aqueles indivíduos, se tivesse uma filha de 3, 4 anos de idade, jamais iam querer que alguém fizesse com elas o que eles querem fazer com a filha dos outros. É ou não é? É assim. Vocês estão ouvindo? Então o espírito do anticristo vai desembocar nisso, numa doideira, numa prostituição tão grande. Por que é que não se acaba com a prostituição infantil na beira-mar? Por que é? Quando você tem envolvido nesse processo quem? Hotéis, polícia, taxista, e a sociedade que vai lá para a Itália vender turismo sexual aqui. O Brasil é mostrado lá fora, o cara vem para cá para saber cadê a mulata? Cadê a mulher? Quantas são, como são, os caras, por isso que pararam os voos fretados daqui para Roma, daqui para Milão, porque era fretado de indivíduos que vinham para cá atrás de um bacanal, e o governo não tem como parar isso? Isso é igual essa história de pichação. Como é que não se acaba com pichação? Era só você ir lá e olhar assim, irmã Diná, irmã Jurema, liga para ela, mete uma multa, vai ver se não para de produzir o panfletinho. Vai aqui, dá uma olhada lá, os forrozeiros que fazem a maior sujeira aí. Por que não vai lá? Porque os caras são donos das bandas. Os caras que fazem a lei, os caras que deveriam legislar, que deveriam acabar com isso, eles também estão envolvidos no negócio. É a grande Babilônia, a grande prostituta. E está aqui, é assim que será esse sistema. O anjo me levou um espírito para um deserto, e ali, verso 3, vi uma mulher montada numa besta vermelha que estava coberta de nomes blasfemos e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de azul e vermelho, adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas.
Em sua testa havia uma inscrição: mistério, Babilônia, a grande mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. A mulher oferece corrupção moral e todo tipo de impureza espiritual. Tácitos descreve Roma como o lugar onde toda a fonte de coisas horríveis e vergonhosas do mundo congregam-se e acham morada. E aí, o segredo, a partir dos versos 7 e a 15, a besta que você viu, verso 8, e já era e já não é, ela está para subir do abismo. Eu já fiz essa associação aí, falando acerca do exemplo das pessoas que dizem ser o Papa, e eu não acredito isso, mas é uma associação interessante. Dê uma olhada aqui também no verso 9, o verso clama por sabedoria, aqui requer mente sábia. As 7 cabeças são 7 colinas sobre as quais a mulher está sentada. E de novo é a Urbis Septicolis, Roma, está lá ainda hoje, está entre as 7 colinas. E para a gente correr mais na frente, verso 14, guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, e vencerão com ele os seus chamados, escolhidos e fiéis. Verso 15, então o anjo me disse: as águas que você viu, onde está sentada a prostituta, são povos, nações, multidões e línguas, até que venha o conflito final. No fim, a besta, os 10 chifres, eles lutam contra a própria prostituta, mostrando que o mal luta tanto pelo mal que eles não conseguem sobreviver, serão destruídos ou se autodestruirão até que Jesus vem. E finalmente a queda da Babilônia. Gente, nós vamos terminar lendo 2 textos. Pode, pessoal do louvor, entrar. Capítulo 18. Abram lá comigo, verso 2. E depois o verso 11. Aliás, capítulo 11, verso 15. Está na tela? Vamos colocar na tela para a gente terminar. Verso 18 é um grito. Finalmente. E é esse dia que você pode esperar, não para estar presente, mas você vai estar com Cristo para ver a vitória de Jesus sobre o mal. Depois disso vi outro anjo que descia dos céus, tinha grande autoridade, e a terra foi iluminada por seu esplendor. Ele bradou com voz poderosa: caiu a grande Babilônia, ela se tornou habitação de demônios e antro de todo espírito imundo, antro de toda ave impura e detestável, pois as nações beberam do vinho da fúria da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, à custa do seu luxo excessivo. Os negociantes da terra se enriqueceram. Então ouvi outra voz dos céus que diziam: saiam dela, vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam, pois os pecados da Babilônia acumularam-se até o céu, e Deus se lembrou dos seus crimes, retribuindo-lhe na mesma moeda. Paguem-lhe em dobro pelo que fez. Às vezes eu vejo jovens, adolescentes, tenho ouvido nesses dias, né? Mas todos os adolescentes fazem. Mas todo jovem faz. Esse espírito de prostituição está derrubando pessoas na internet, fora dela. As pessoas estão transando olhando para a internet. As meninas já não têm esperança de constituírem família, porque os meninos as veem como objeto de sexo. Ficar está ficando tão comum que essa linguagem até aparece no meio do povo de Deus. Isso é a Babilônia tentando entrar para destruir o corpo de Cristo. É mais uma tentativa do diabo na história de acabar com o testemunho de Jesus. Está faltando meninos criados por pais que preparam esses meninos para o trabalho, para a dignidade e para um casamento que constitui família de forma correta, que ama a menina como ser humano, que sonha com ela o futuro. Enquanto as meninas não têm isso, enquanto nós não vemos isso no nosso meio, o diabo vai semeando todo tipo de loucura, jogando meninos com meninos, meninas com meninas,
jogando um desespero tal e uma desesperança com a família, que as pessoas começam a querer opções que o mundo normalmente oferece. É a Babilônia. O texto está dizendo: sai dela, porque o Senhor Jesus está construindo aqui um povo diferente, com referência de família, com um cara que vem não sei da onde, drogado, vivendo com drogas, 22 anos, uma menina que viveu a vida como viveu e num determinado momento encontra Jesus, consegue se dedicar ao Senhor, esperar no tempo certo, e aí eles se juntam. E Deus dá a oportunidade de constituir uma família. Como Ritaz e Daniel, que nós encontramos lá na beira-mar, prostituta, rodando a bolsa, sendo alimentada pelos europeus, alimentada com dinheiro, com celular, com um bocado de coisa, porque o dinheiro entra, sustenta a família, faz um bocado de coisa, até o dia que Jesus entrou e foi resgatada pelo corpo de Cristo. Foi para casa para esperar, viver de forma casta, trabalhar com suas próprias mãos, estudar. Enquanto isso, um bandido também, um indivíduo do tráfico, que estava aí explorando os catadores de lixo, aceita Jesus como Senhor e Salvador, muda a sua vida, resolve investir na vida de catadores. Os dois se encontram, eles se casam, e agora constituem uma família para a restauração e recuperação de tantos outros. E Ritásia traz no ventre hoje o fruto desse novo matrimônio, dessa coisa linda que Deus está fazendo. Sai dela, porque ela vai cair, e já tem caído, e não existe melhor lugar do que estar com o Senhor. E quanto a esses reinos, essa loucura toda que nós estamos aqui, vendo a cada dia, Apocalipse 11 e 15, o sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve altas vozes no céu que diziam: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para todos sempre. Aleluia! Reina Jesus, reina Jesus, reina sobre o meu lar, sobre a minha vida. Glória a Deus. Povo de Deus, orem, ou tornem viável, tornem real a oração do Pai Nosso. Venha o teu reino, porque um dia Ele virá com cetro de ferro. O julgamento acontecerá. Todas as obras de todos os homens estão sendo gravadas no HD divino. Cada conversa sua no celular, alguém pode daqui 5, 10, 20 anos levantar palavra por palavra. Está tudo gravado num HD enorme. Você não tem como escapar. Imagine o HD de Deus, o nosso Criador. Ele tem suas obras, suas palavras, seus pensamentos todos gravados. Um dia todos hão de comparecer diante o tribunal, diante do grande trono branco para serem julgados. Mas Jesus já nos deu essa oportunidade de sermos salvos pelo sangue do Cordeiro, de termos uma esperança em alguém que na história nos amou. Nunca houve alguém como Jesus. Por isso vale a pena abrir mão de tudo por Ele. Porque Ele não somente nos dá esperança para o futuro, Ele nos dá esperança no presente, da gente viver uma comunidade diferente, da gente viver uma antecipação do reino dos céus aqui e agora. Por isso, santificado seja o Teu nome, Senhor. Que o Teu reino venha aqui e agora, na minha casa, na minha vida. Que seja uma antecipação agora, que a Tua vontade seja feita e não a minha. E dai-nos, Senhor, o pão de cada dia, o perdão de cada dia, a proteção de cada dia, para que a tua igreja continue, Senhor, invadindo as portas do inferno, quebrando esses lugares malditos em que o demônio tem colocado nichos de prostituição. Leva a tua igreja, Senhor, leva o teu povo, o teu remanescente, porque não são todos que nos seguem que estão na verdade em Cristo. Eu sei disso. Não vamos espantar ninguém separa joio e trigo antes da hora, mas eu não me engano de saber que todos estão na fé, não, mas cara, enquanto é tempo, menino, enquanto é tempo, jovenzinho, enquanto é tempo, adulto, enquanto é tempo, renda-se aos pés do Rei, porque vai ser um privilégio ser levado por Ele e voltar com Ele para reinar e inaugurar um novo céu e uma nova terra. Ah, que coisa gloriosa, não é, gente? Amém, a igreja de Jesus. Quantos aqui hoje à noite gostariam talvez de dizer pela primeira vez, nunca fizeram isso: eu quero receber a marca de Cristo no meu coração hoje,
Eu quero entregar minha vida a Jesus agora. Eu quero confiar que Ele é meu Salvador e meu Redentor. Eu quero receber o perdão pleno dEle agora. Tem alguém aí com coragem para fazer isso? Levanta a sua mão aí. Glória a Deus. Dá um abraço ali. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Faça o seguinte: se você tiver e quiser coragem, levante-se, vem aqui à frente. Não saiam, por favor. Deus está fazendo a obra. Mais uns minutinhos e vamos completar essa obra. Saia do seu lugar, vem aqui à frente. Vamos nos colocar em pé. Vamos, igreja. Você que entregou sua vida a Jesus, vem aqui à frente. Venha com o irmão ou a irmã que está do lado, alguém que lhe trouxe. Se tem mais alguém, saia aí do seu lugar, diga: eu quero me identificar com Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu quero ter certeza do futuro, quero ser resgatado da insignificância, da idolatria. Quero entregar a minha vida a Jesus hoje. Louvado seja Deus, Senhor, louvado seja Deus. Valeu, cara. Mais alguém? Vem, pode vir, vem à frente. Não se envergonhe do Evangelho de Jesus. Os homens vestem camisas de clube, se entregam aos clubes, falam com orgulho dos seus atletas, do seu time, do seu clube. Nós precisamos ter orgulho de Jesus e não temos vergonha do seu nome e da sua palavra. Vem à frente enquanto nós adoramos o Senhor como igreja. Louvado seja Deus, aleluia.